Fala, gente, beleza? Como vocês estão? Gente, tô numa nova etapa da minha vida, uma etapa muito boa, muito bacana, né? E aonde eu decidi não ter só pra mim, mas também mostrar, passar para outras pessoas, né? Não é nada religioso, mas dividir. Às vezes alguém precisa ouvir, né? E eu resolvi dividir isso com vocês, tá? E tem etapas da nossa vida que a gente às vezes tem medo de seguir, às vezes a gente duvida se vai dar certo, né? Existem momentos na nossa vida que o medo às vezes fala mais alto, mas quando a gente resolve se apegar com Deus, quando a gente resolve a ter uma vida com Deus, né? Tudo o que passou, passou. E dali por diante Deus começa a te guiar e te mostrar novos rumos, novos caminhos a seguir, né? Mas nós seres humanos, nós somos fadados ao medo, nós somos fadados à dúvida, nós somos, como é que eu te falo? Medrosos, por natureza, né? Então eu tava lendo a Bíblia hoje e fiz meu devocional. E nesse devocional eu resolvi compartilhar com vocês, como eu vou compartilhar bastante coisa aqui com vocês, né? E Josué, logo após a morte de Moisés, Deus o ordenou para que guiasse o povo, né, para a terra prometida. Só que Josué teve medo. E quantos de nós não temos medo no nosso dia a dia, medo de fazer as coisas, medo de exercer funções, medo do novo. O novo assusta, né? E muitas das vezes a gente acaba prejudicando áreas que era para ir bem pelo nosso medo, né? E a Bíblia diz lá em Josué 1, versículo 9, isso é de praxe, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Seja forte e corajoso. Deus fala para Josué ser forte e corajoso. Só que aí está um detalhe. O ser humano por si só é medroso. O ser humano por si só tem medo, né? E Deus fala para Josué ser forte e corajoso. Deus, ele vai te dar nessa vida diversas coisas. Ele só não vai te dar força e coragem. Porque você já nasceu, você tem dentro de você força e coragem. E muitas das vezes a gente não exerce essa força e essa coragem para poder romper os nossos obstáculos, romper os nossos problemas, romper tudo aquilo que nos faz mal, né? Então Deus, durante a sua caminhada, Ele vai te dar várias coisas, gente. Mas porém Ele não vai te dar força e nem coragem. A força e a coragem já nasceu dentro de você. Basta você no seu dia a dia utilizá-la, basta você no seu dia a dia exercê-la. A gente tem que exercer força e coragem todos os dias. Temos que ter força ao levantar e ao dormir. O nosso dia é desafiador, né? A gente passa por várias coisas que é muito louca. Eu mesmo, para estar aqui hoje, cara, é só Deus mesmo, tá ligado? Só que eu tive que ter força e tive que ter coragem, entendeu? Hoje em dia é muito difícil, porque muitas coisas acontecem na nossa vida onde a gente não consegue explicar, onde a gente não consegue entender, mas muitas delas requer força e coragem para a gente poder ir para o próximo nível, né? E esse ir para o próximo nível é a sacada da parada. A gente precisa desse próximo nível para poder alcançar mais coisas, mas para a gente ir para esse próximo nível,
temos que ter força e coragem. Josué, naquela época, tinha diversas pessoas duvidando dele, tinha diversas pessoas falando que ele não iria conseguir, tinha várias pessoas próximas a ele falando que ele jamais iria conseguir guiar aquele povo à terra prometida. E quantas pessoas hoje em dia na sua vida, próximas a você, que estão ao seu lado, que estão no seu dia a dia, duvida de você, não acredita em você. Porque de repente você não está mostrando força e nem coragem. De repente você está acuado aceitando a situação. Então temos que ter força e coragem. Eu já quebrei várias vezes na minha vida. Eu já quebrei diversas vezes na minha vida. Já passei situações que eu nunca imaginei passar. E nem por isso deixei de ter força e coragem. Confesso, esmureci muitas vezes. Enfraqueci por outras diversas vezes. Tive medo muitas vezes. Só que quando me dava um estralo, eu acordava e via que eu tinha que ter força e coragem. Porque isso Deus não vai me dar, isso Deus já me deu. Eu já nasci com isso, basta eu colocar em prática ou não. Então, de repente, para você vencer, para você cumprir o que te falta na sua vida, falta exatamente isso, força e coragem. Falta você exercer a sua força, exercer a sua coragem para você vencer. Então, ser forte e corajoso, porque independente do que você está passando, é só um momento, é só um tempo de aprendizado, é só um tempo de se reestruturar. Ser forte e corajoso, porque você vai passar por isso, você vai vencer, mas porém, se você for forte e corajoso, você vai conseguir guiar a sua vida para um outro nível. Então, isso aqui foi o que eu quis deixar para vocês hoje, tá? Que tem muitas pessoas que oram errado, que pedem errado, independente de religião, tá, gente? Aqui eu não tô falando de religião não, nem gosto de religião, tá? Eu tô falando apenas daquilo que hoje guia a minha vida, que é a palavra de Deus, que são atitudes de Deus. Então, a minha vida, ela vem mudando graças a eu estar exercendo força e coragem. E por mais que você ainda não veja essa mudança, determine que já mudou. Isso também é um ato de força e de coragem. Beleza? Então, todos os dias eu vou passar um pouco do que eu venho lendo, do que eu venho aprendendo, do que Deus vem passando para mim, tá? E espero ajudar alguém, espero fortalecer alguém. Não sou perfeito, estou longe de ser, tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, mas porém eu acho que é isso, né? Uns aos outros, o pouquinho que eu passo aqui, o pouquinho que eu aprendo daí, um pouquinho que a gente troca, é um muito para quem está caminhando, né? Então, ser forte e corajoso, porque tudo aquilo que você almeja, você vai conquistar se você for forte e corajoso. Beleza? Tamo junto, valeu. É isso, esse aqui é o Prosa com o Pai. E é isso, prosa é intimidade, prosa é proximidade, é uma prosa, né? Valeu, ser forte e corajoso, nunca esqueça disso.